Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar como utilizar o Adaptive Right Angle, ou a grande angular adaptável. A principal função dessa ferramenta é corrigir distorções causadas por lentes grande angulares. Antigamente a gente tinha que utilizar a opção que se encontra em filtro, correção de lente, e aqui em personalizado, distorção de lente, mas a gente tinha uma modificação por completo na imagem. E assim não tinha um controle total no que era distorcido e o que não era distorcido. Nesse caso, a grande angular adaptável permite que nós criemos linhas e assim o Photoshop identifica curvas, ajeitando, puxando e arrastando algumas partes da imagem. O Photoshop já fez uma correção automática para mim, ó. Eu vou clicar aqui em visualizar para a gente ver. Inclusive, ele já identificou o modelo da câmera utilizado nessa fotografia, que eu baixei inclusive do Fotolia, o banco de imagens da Adobe. Aqui no canto superior direito, ele também já definiu correções específicas como olho de peixe, a distância focal, a opção de redimensionamento e fator de corte. Essas opções são alteráveis, inclusive quando você utilizar em fotografias que não são originárias de câmeras profissionais. Beleza? Eu vou deixar de visualizar e agora eu vou fazer a minha própria correção. Aqui com a ferramenta de restrição, eu vou clicar aqui no topo dessa torre e aí repare que o Photoshop já começa a identificar essa curvatura para mim. Eu clico aqui, o Photoshop me dá inclusive opções para rotacionar essa linha, né, e também modificar esses pontos. E agora a gente vai começar a definir então as curvaturas dessa imagem para o Photoshop corrigir. Eu vou clicar em visualizar para a gente ver, ó. E repare que o Photoshop vai começar a respeitar essas linhas que eu estou definindo. E assim a gente vai acertando a nossa imagem, ó. Tem outra curva aqui. Clico num ponto A, depois clico num ponto B. Aqui tem outra curva, ó. A gente vai ajustando a nossa imagem. Aqui no corrimão. A gente tem aqui uma espécie de lupa, né, para a gente visualizar melhor. Ó, vou clicando e arrastando. Vou deixar de visualizar, ó. Olha só como é que o Photoshop já fez várias correções aqui geométricas na minha imagem. Ó. Vou utilizar esse detalhe da arquitetura. Ó. Beleza? Eu poderia dar um OK, né, e cortar a imagem. Mas a gente também pode trabalhar aqui, ó, com a opção de redimensionar, caso seja interessante, né? Você não queira fazer nenhum tipo de ajuste. Porém, se você não quiser trabalhar com a opção de redimensionar, eu vou dar aqui um OK. Eu vou chamar essa correção aqui de número 1, porque a gente vai fazer outras. E a gente tem, então, essas áreas que ficaram vazias, né? Muito simples de corrigir. Eu vou pressionar o Ctrl e clicar na minha miniatura. Eu selecionei a minha imagem. Vou pressionar o Ctrl Shift I para inverter a seleção. E agora a minha seleção ficou nessas áreas vazias. A gente vai trabalhar com o preenchimento sensível ao conteúdo, que eu já mostrei várias vezes, inclusive aqui no canal. Porém, quando a gente faz uma inversão de seleção, ó, a gente vai ter algumas bordas. Então eu preciso expandir essa seleção. Eu venho aqui no menu Selecionar, Modificar, Expansão. Eu vou expandir a minha seleção em 5 pixels. E agora eu pressiono o Shift e F5 para habilitar o comando de preencher. Ok, aqui em conteúdo eu vou deixar sensível ao conteúdo, pressiono OK. E aí o Photoshop vai preencher para mim as áreas que estavam vazias. Pressiono o Ctrl D, e aí olha que interessante, né? Vou pressionar o Ctrl Alt Z para a gente ter a seleção novamente, olha que interessante. Ele conseguiu refazer para mim as áreas aqui do céu, inclusive aqui também a área do corrimão, né? E também a parte aqui do solo. Ficou um pouquinho de área branca, a gente pode utilizar a ferramenta de corte ou também a opção aqui de a ferramenta de recuperação de manchas para a gente corrigir rapidamente essas áreas que ficaram vazias. Beleza? Então, tá aí uma forma de corrigir. Porém, eu quero restringir essas linhas de forma vertical e horizontalmente. A gente pode também fazer isso. Então, vou pressionar aqui o Ctrl J para duplicar. Eu vou tratar novamente a minha imagem, ó, grande angular adaptável.
o Photoshop vai modificar a cor da linha para a gente perceber o tipo de correção que a gente tem. Então, na primeira opção, né, que a gente viu lá, que a gente clica e arrasta a linha nessa coloração verde azulada, né, ou azul esverdeada, se a gente pressionar o Shift no momento da criação, ele exibe a cor amarela para restringir a linha horizontal. Olha que legal! E se eu quiser restringir essa linha aqui de forma vertical, eu posso clicar, né, e arrastar pressionando o Shift, ou também, depois da linha já criada, eu pressiono o Shift e clico, porém agora ele vai exibir a cor rosa, identificando que essa linha aqui está restrita verticalmente. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com o Big Ben. Ó, cliquei, vou clicar no ponto de cima, pressiono o Shift, ele vai restringir aqui a arquitetura do prédio. Olha que legal! Então, linhas azuladas são linhas comuns, né? Linhas amarelas são linhas restritas horizontalmente, linhas rosas restritas verticalmente. E também tem linhas que o Photoshop chama de arbitrárias, ou seja, quando a gente clica numa linha, por exemplo aqui, e a gente altera a sua angulação, e aí ele exibe a linha numa coloração verde, beleza? Nesse caso, a imagem sofreu muitas distorções, aqui a gente vai ter sim que utilizar o fator de corte. Então, dependendo da imagem, a gente vai ter que trabalhar mesmo com a ferramenta de corte, beleza? Eu vou pressionar o Alt para redefinir, né? O botão cancelar torna-se redefinir. E por fim, eu vou utilizar aqui agora a ferramenta de restrição de polígono. Ela é muito legal, a gente vai clicar aqui em cima e eu vou definindo um polígono respeitando aqui, por exemplo, a área que eu quero corrigir, no caso, o Big Ben, né? E aí o Photoshop automaticamente vai corrigir as curvas, fazendo com que as linhas fiquem retas, respeitando esse polígono. Olha aí que interessante. A gente pode, inclusive, alterar as linhas, né? Mesmo depois de ter criado, não tem problema. E aí o Photoshop alinha a imagem para mim. Muito legal, né? Pressionei o Shift para a gente ter um alinhamento total aqui, né? No horizonte. E vou dar um OK. Beleza, a minha imagem de novo teve aqueles probleminhas. Nesse caso aqui do céu é tranquilo, né, de recuperar. Aqui embaixo eu imagino que o Photoshop vai ter alguns erros, porque não tem tanta área para corrigir essa parte do corrimão. E aí a gente pode utilizar o corte, né? Então, por exemplo, C, ferramenta de corte. Vou utilizar aqui a regra dos terços para deixar o Big Ben mais ou menos nessa posição. OK, Ctrl, clique, Ctrl Shift I para inverter a seleção, selecionar, modificar, expansão 5, Shift F5, preencher, sensível ao conteúdo, dou um OK. Ctrl D para desfazer a seleção, verifico se não tem nenhum erro, né? Nesse caso aqui, ó, teve um probleminha, então a gente vai ter que dar um crop nessa área. A gente pode cropar assim, ou pressionando o Shift para manter a proporção, né, da imagem. Aqui, dou Enter, OK. E tá aí então a nossa imagem com uma correção muito interessante em relação à sua distorção causada por lentes grande angulares. Muito legal, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link desse artigo escrito lá no blog do Design Culture. Eu vou deixar também os links das minhas redes sociais, o meu canal profissional no YouTube, o meu Behance e a minha página no Facebook. Não se esqueça também de se inscrever no canal do Design Culture para você receber dicas, inspirações, tutoriais e muito mais. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço!